Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre coração endurecido. Bom, a gente pode dar vários nomes para isso e eu vou descrever alguns, mas uma das coisas é interessante você considerar que quando a gente lê a Bíblia e a Bíblia vai falar de coração, coração é a sede do nosso sentimento. Então vamos pensar que coração a gente vai pensar como esse órgão vital aí que está, né, espalhando sangue pelo nosso corpo. Mas a gente considera, pelo que a gente tem no conhecimento bíblico, como a sede dos nossos sentimentos. Então, quando você fala sobre coração endurecido, então a gente vai falar de sentimentos endurecidos, de entendimento endurecido. Então, o coração, ele coloca, né, quando a Bíblia coloca isso, ela está colocando essa fonte, ou esse lugar onde tem a ver com sentimento, mas também tem a ver com discernimento, com entendimento, com compreensão. E o texto bíblico que fala sobre isso, é um texto, eu não quero fazer uma leitura grande aqui, mas eu queria que você pensasse em Êxodo capítulo 32, a gente tem uma das histórias aqui, num momento bem singular aqui do povo. Então, imagina só esse povo, o povo de Israel, o povo que teve escravo por 400 anos no Egito e de repente eles têm a oportunidade de deixar de viver isso. Então, quem estava escravo agora é livre. Então, ser escravo e ser livre são coisas tão distantes que você pode estar livre, corpo, mas a mente continua presa. E nesse caso aqui eles estavam livres, fisicamente livres, mas de muitas formas eles demonstram que a mente deles ainda está presa. Então, por que eu tenho que falar desses assuntos aqui, ajudar as pessoas a compreenderem que a gente pode ir para além da nossa dor? Porque talvez você esteja livre fisicamente da dor. A dor te visitou o ano passado, a dor profunda te visitou o ano passado, o luto te visitou o ano passado, o sentimento de traição te visitou o semestre passado, o sentimento, alguma coisa aconteceu lá atrás, muito longe, talvez na infância, na adolescência. Mas pensar que tempos atrás veio uma dor e essa dor te visitou. Essa dor, ela não está mais, no sentido de que você está livre dela, ou livre da pessoa que causou essa dor. Essa pessoa não tem mais poder sobre a tua vida, ela nem está aí perto de você, você nem conversa com ela, você rompeu o relacionamento. O pior é quando, e a gente sabe que às vezes isso não é possível, mas considera isso. Aquele povo, então, ele saiu do lugar onde eles estavam presos. Então, tudo que tinha de prisão, de controle, não tinha mais. Só que a mente deles ainda estava presa. Né? Eles ainda estavam com o coração endurecido. E aí, quando nós lemos o texto, Êxodo 32, versículos 1 a 9, a gente tem Moisés que não está mais presente. Moisés está, junto com o povo ali naquele momento, ele está demorando, né, a descer do monte. Ele estava no monte. O texto fala que ele estava, né, nesse momento ele estava com Deus, e o que acontece é que as pessoas começam a desconfiar, falando aqui, Moisés está demorando. E Arão, que é a pessoa que está liderando ali na ausência de Moisés, ele é o segundo em comando. Arão tem uma ideia junto com o povo, e eles pegam as suas argolas, pegam as coisas que eles têm e ali fazem um bezerro de ouro. Fazem um objeto de adoração. E eles fazem um objeto de adoração e eles dizem que aquele objeto de adoração é Deus. Eles chamam aquele objeto de Deus. E quando Deus está falando com Moisés, ele fala para Moisés: rápido, desça do monte e volta lá para o povo. Aquele povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios, dizendo: esses são os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como esse povo é teimoso e rebelde. Esse povo, na tradução Almeida, diz: esse povo é de dura cerviz, cervical, né? A coluna que dura, não vira, não dobra. Esse povo é de cabeça dura, esse povo não olha para o lado, esse povo não aprende. E eu acho que a tua mãe já falou para você isso, né? Eu acho que alguém já disse para você isso, né? Como você é teimoso, teimosa.
quando a gente está obstinado. Então lembra que a gente tem umas coisas que nós somos firmes, uma decisão firme é uma coisa. Agora esse povo aqui, nesse caso, ele é obstinado em fazer o que não é certo. É cabeça dura, teimoso, dura serviço, eles não querem fazer aquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. E esse povo tinha visto um montão de coisas legal de Deus na vida deles. E de repente você já viu também coisa legal de Deus na sua vida. Então, Deus fazendo coisas. Num dos vídeos lá que eu estou me apresentando, que eu estou falando quem eu sou, falando disso, né? Eu conhecia Deus. Eu sabia quem Ele era. Eu vi um montão de coisa legal na minha vida inteira, desde criancinha. Eu acho que na economia divina, lá na hora que Deus venha me mandando aqui para a Terra, Ele sabia que eu crescer naquela família era a forma de eu crescer tendo minha fé regada. Tendo, né, as experiências com Deus dos meus pais, regando a minha fé, regando a minha história, trazendo sempre, né, uma resposta de oração, trazendo sempre uma vivência. E aqui esse povo tiveram nos últimos anos, ali, nos últimos meses, ali, né, não sei se anos, mas meses, né, melhor falando, eles tiveram a fé deles regada por milagres, por coisas que levam 1000 anos para acontecer de novo. Coisas assim que são incríveis, né? Entre elas abrir um mar vermelho, entre elas uma nuvem que acompanha eles de dia e de noite quando eles andam pelo deserto, entre elas ter comida, né? Ter o maná, que é uma camada, né? Melhor forma de descrever, uma camada de sementes no chão, que aquilo processado virava uma comida, virava um pão. Então eles sendo alimentados de um jeito milagroso, milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas sendo alimentados desse jeito. Como isso pode acontecer? Tiveram a fé deles regada de um jeito que é incrível. Tem que estar no clima para ler isso aqui. Quando a gente lê isso aqui é sempre para desconfiar. Como que Deus fez tudo isso aqui pelas pessoas? Pois eles fez tudo isso pelas pessoas e eles endureceram o coração. Ele fez mais ainda, né? A gente pode dizer que tem mais coisas ainda que aconteceram. Pode descrever mais coisas profundas, mais transformação ainda. A gente pode falar das 10 pragas, a gente pode falar, enfim, muitas coisas que Deus fez por eles. E aí esse povo de dura serviço, esse povo endurecido, eles voltam com a ideia de vamos construir um Deus pra gente. Você vai falar, mas isso não é possível. Pois é, a gente avançou 3.000 anos e a gente está talvez mais sofisticado, né? Provavelmente na tecnologia, sem dúvida nenhuma, mas provavelmente também a gente está com o nosso jeito aqui, a gente também está usando nossas argolas, né? No caso lá, Arão pegou as argolas de ouro das mulheres, dos filhos e filhas do povo e fizeram lá o seu ídolo. Mas a gente também tem os nossos ídolos, né? A gente também tem os nossos jeitos de resolver o nosso problema. Uma coisa não está acontecendo como nós gostaríamos, alguém não está dando a resposta como nós gostaríamos, um governo, um líder, uma pessoa, alguém da nossa família, um trabalho que a gente está, alguma coisa não dá a resposta como nós gostaríamos, nós temos nossos meios de mostrar a nossa insatisfação. Nós temos nossas formas de fazer isso. No caso aqui, nós desconfiamos, né, que Deus está abençoando. Um emprego que não está muito bom, será que foi Deus que me deu? Um dia foi uma oração, outro dia é uma agonia, outro dia não, isso não está. E aí a gente vai encontrar o nosso jeito de fazer, de aliviar. Aqui, né, o nosso jeito de aliviar. O consumismo, eu não tenho dúvida nenhuma, é um jeito de buscar alívio para a agonia do dia a dia, a agonia do que a gente está passando. O vício, né, a entrega ao trabalho é o nosso ídolo. O trabalho, de muitas formas, para muitas pessoas, se apresenta como um ídolo. Gente trabalhando horas a fio para manter um estilo de vida, ou para manter um tipo de reconhecimento. E, enfim, a gente pode chegar em muitos lugares, né? Tenho falado sobre apostas, considerando que, né, a gente está numa época bet, né? Vários canais de YouTube patrocinados pela provavelmente você viu, né, o vídeo que você viu antes desse aqui tinha um patrocínio, e esse patrocínio ou entrou um link anunciando um jeito de você apostar. Isso acontece aos montes. A forma de você, já que as coisas não acontecem do meu jeito, vamos ver se eu ganho um recurso apostando, e aí um dia começou numa aposta simples, né, de R$1, R$2 num jogo de cartas em casa, mas a gente não imaginava que a gente chegaria nesse ponto da história, todos os times
de primeira, segunda e talvez até de terceira divisão estão agora com uma casa de apostas patrocinando. Então a gente está vivendo uma época de apostas, nossa linguagem virou de apostas. Então eu aposto no meu relacionamento, eu aposto todas as fichas nesse trabalho, ou eu vou apostar nisso, vou apostar naquilo. A nossa linguagem é de apostas. Então é o nosso ídolo, a gente vai construindo nossos ídolos. A sorte é um ídolo que sem dúvida nenhuma é um ídolo desse tempo, que a gente foi construindo do nosso jeito. A gente vai colocando, né, trocando, tirando do lugar de Deus, e a gente vai virando cabeça dura. Cabeça dura no sentido mais de endurecer o coração. Nosso coração vai endurecendo. A gente vai endurecendo e achando que aquilo que a gente não coloca diante de Deus vai ter solução se a gente coloca diante do nosso ídolo. Aquilo que nós não colocamos diante de Deus vai ter solução se a gente coloca numa aposta. Aquilo que nós encontramos solução vai ter solução se eu trabalhar mais horas. Aquilo que eu não encontro solução vai ter solução se eu encontrar um super guru, né? Eu sou pastor, mas eu quero trabalhar a luz da Bíblia. Existem centenas, dezenas de homens e mulheres como eu que fazem isso também, que usam a Bíblia e ajudam as pessoas a iluminar o seu caminho, ajudam as pessoas a processar suas dores, ajudam as pessoas a ressignificar questões pesadas e difíceis que viveram. Há muitos homens e mulheres que fazem isso, mas o que aconteceu é que a gente facilmente se ajoelha diante de um ídolo, e algumas pessoas aí têm se ajoelhado diante dos gurus, no sentido de encontrar um homem, um super-homem, uma super-mulher que vai dar todas as respostas, e tudo que ela disser, o que ele disser, é a resposta que a gente está precisando. Então eu estou aqui para a gente falar não para isso. Não para isso. A gente tem que olhar para Jesus e falar: Jesus é quem tem a resposta. Eu ainda não. Você talvez possa dizer: eu ainda não sei como responder isso, mas eu vou procurar em Jesus a resposta. Tem um ou mais livros do Max Lucado, pelo menos eu lembro de 2 deles, onde ele cita uma mesma história. Uma vaca, né? Os animais, quando eles vão morando perto da cidade, eles vão mexendo em coisas que não parece que não, duas coisas que não se juntam, né? Os animais, todos os domésticos, eles vão mexendo em tudo que é da vida dos humanos, né? E ele conta a história de uma vaca que enfiou a cara numa lata de tinta. Imagina essas latas aqui que nós temos aqui de tinta. Uma lata de mais ou menos 3 litros, onde encaixa perfeitamente o focinho de uma vaca lá dentro. E aquele focinho ficou preso e as pessoas queriam tirar a lata do focinho da vaca. E não conseguiam. A vaca fugia e aquilo era risco de vida para ela. E para o bezerro, que eventualmente é contado ali também que ela tinha. E ela foge e ninguém consegue salvar a vaca. 3 dias depois, conseguem finalmente, com muito trabalho, pegar esse animal e tirar a lata da cara dela. Eu imagino que a gente tem um processo assim. A gente também fica preso desse jeito a esses elementos. No Salmo 115, a gente tem uma provocação muito grande quando a gente fala de ídolos. Então, a gente está falando daquele ídolo, né, que é o bezerro de ouro, no Êxodo capítulo 32, mas a gente tem uma advertência dura, uma provocação muito forte para essas questões aqui que tem a ver com o endurecimento do nosso coração. Aliás, o tema endurecer o coração é um tema que é recorrente na Bíblia. Profetas falam sobre isso e é falado também no Novo Testamento. O próprio Jesus usa isso para falar. Então, a gente tem essa questão da dureza do nosso coração. Então, quando a gente fala sobre a dureza, né, ele fala no Salmo 115 sobre os ídolos. Ídolos que têm boca, mas não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés e não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Então, olha só, a gente se perde quando a gente tem nossos ídolos. E qual seria o ídolo do nosso tempo? Quais são os ídolos do nosso tempo? Eu acho que o gurusismo é um ídolo do nosso tempo. Eu acho que as apostas são a sorte pelas apostas são ídolos do nosso tempo. Eu acho que a gente está, então, nesse movimento, né, o trabalho, no sentido de ser algo altamente viciante, o empreendedorismo, ou a ideia de empreender e resolver a sua vida,
Tudo isso são ídolos que o nosso tempo vai trazendo para a gente. Vai trazendo de uma forma onde parece que eu vou dar uma solução e essa solução não tem nada a ver com Jesus. Essa solução tem a ver com aquilo que eu sinto, porque eu estou chateado com aquilo que Deus não faz por mim, que Deus não fez por mim. Isso olha só, isso é bem diferente daquilo que eu preciso fazer. Então Deus me abençoa e tem coisas que eu preciso fazer. Olha só o que acontece. Aqui nós temos Deus abençoando e eu quero fazer uma coisa e isso não depende de Deus. Eu quero fazer do meu jeito. Pois se você fizer do seu jeito, provavelmente você está buscando uma forma, um jeito de se ajoelhar, de se prostrar para um ídolo, uma ideologia. Então o ídolo também é uma ideologia. Tem algumas ideias, algumas ideologias. E sim, você vai pegar aqui, e se você estiver mais de um lado do escopo político, você vai falar, a ideia dos outros, é aqueles caras que pensam assim, é aquele grupo identitário, aquela minoria. Por que a maioria também não teria estaria rendido a uma ideologia? As ideologias são ídolos, seja lá qual for o lado. De preferência eu queria que você tenha o coração amolecido, ou o coração moldável, que possa ser moldado por Deus, porque se o teu coração não puder ser moldado, você sempre vai achar que os outros é que têm ídolos e talvez você não tenha. E para isso é importante pensar no seguinte, Arão era o segundo em comando. Arão era um cara referência lá para o povo e ele também se perde. Então pensar no seguinte, que a gente é humano, eu e você nós somos humanos, e a gente também pode estar vulnerável, e a gente também pode acabar entrando por esse caminho. A gente precisa de um coração moldável, a gente precisa se render ao Senhor, precisa dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu estou com o meu coração endurecido e se eu não estou percebendo, eu estou teimando com coisas que eu devia ser melhor, processar melhor. Eu não quero ficar como os ídolos me deixam. Eu não quero que a ideologia, aquela que parece que eu tenho uma simpatia por ela, aquilo que talvez me descreva no escopo político ou do comportamento, seja lá qual for a tua pauta, eu não quero que elas me deixem cego, do jeito que eu não vejo os outros. Eu não quero que essas ideias me deixem surdo. Eu não quero que essas ideias me deixem sem tato, elas roubem os meus sentidos, e isso é endurecimento. Olha quanta gente nós conhecemos, eu tenho certeza que você conhece pessoas endurecidas, que elas endureceram tanto que elas não conseguem ouvir o outro que pensa diferente. Não estou dizendo fazer o que o outro faz, é ouvir, é só ouvir. Olha que desafio que nós temos. Nós vamos endurecendo a ponto de uma mensagem poderosa de Deus não chegar aos nossos corações porque nós estamos endurecidos. Desafio para mim e para você é que nosso coração ele seja moldável, ele possa ser curado. Teu coração ele não pode ficar duro. Ele não pode ficar duro, você precisa estar diante de Deus, colocar diante dele o teu coração. Confessar, né, Senhor, eu estou deixando as ideias endurecer meu coração, eu não estou conseguindo nem orar, eu não estou conseguindo nem buscar Deus, eu preciso que alguém ore por mim. Preciso que alguém busque Deus por mim, porque eu estou endurecido, eu estou perdido, eu estou apertado aqui nas coisas que eu tenho feito. Então eu queria desafiar você a colocar teu coração diante dele. Começa com uma oração. E se você não ora faz tempo, é uma oração de 10 segundos. Senhor, pode moldar meu coração. Senhor, eu não quero ficar endurecido, eu quero deixar de ser teimoso, de ser teimosa. Eu quero ter um coração que o Senhor pode tratar. É assim que começa. É assim que começa. E ele vai começar e vai te ajudar a ser uma pessoa que resolve as coisas. É uma pessoa que pode ser conduzido por ele, uma pessoa que pode ser curada por ele. Como é que ele vai curar alguém que não ouve? Como que ele faria isso? Como é que ele vai curar você? Se você não ouve a voz do bom pastor, você precisa abrir seus ouvidos e ouvir a voz do bom pastor, a voz de Jesus. Abrir os seus ouvidos, Senhor, abre meus ouvidos, eu quero te ouvir, eu quero ouvir tua voz. Fala comigo. E eu sei, se você está ouvindo aqui e você não é cristão, você não reconhece Jesus, vai ficar muito mais difícil ouvir aqui, é muito mais difícil mesmo. Mas você que é de Jesus, você que já teve uma experiência com Jesus, deixa ele tratar você, para que você não se comporte como cego
vendo, para que você não se comporte como surdo, ouvindo, para que você consiga experimentar uma transição poderosa na sua vida, para que você deixe de ser como foi aquele povo lá, aquele povo de Israel que andando pelo deserto, depois de ver um montão de coisa poderosa de Deus, eles estavam libertos, pensando em chão, né? Pensando em lugar, eles estavam libertos da escravidão, eles estavam libertos. Né? Não tinham mais o opressor chicoteando eles, mas na mente deles eles ainda estavam presos. E por isso quero desafiar você, que você é livre por Jesus, mas eu queria que você pudesse viver essa liberdade que toca todas as coisas na sua vida. Essa liberdade de um coração livre, essa liberdade de um coração que também não está teimoso e não está preso a histórias do passado, a histórias que não foram processadas. Então, que aquela história fique de fato no passado. Nosso desafio é lidar com isso. Então, eu queria olhar para tudo isso, junto com você, para que a gente, né, consiga romper tudo isso, para que o nosso coração não vire pedra. E tudo pode ser muito pior. Se o nosso coração virar pedra, tudo pode ser muito pior. Paulo fala isso em Efésios 4, 17 e 19, ele fala o que vai acontecer com aquelas pessoas que não deixam que esse tratamento aconteça. Quero terminar lendo esse texto só para a gente terminar aqui a nossa reflexão aqui desse vídeo. Efésios 4, versículo 17 e 19. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida de Deus, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Olha só, endureceram o coração. Então o tema endurecer o coração, o tema teimosia, o tema dura serviço, o tema sentimentos bloqueados, esse tema está permeando a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. E sim, isso pode estar acontecendo com você. Preso por uma ideia, preso por uma ideologia, preso por um ídolo. E termino com uma palavra de Jesus quando ele foi curar um homem que era surdo e mudo. Ele colocou os dedos no ouvido desse homem e disse: Efatá, abra, abra. Abra o seu ouvido, abra seus olhos, abra o seu coração, que você possa ser essa pessoa que vai ser moldada, essa pessoa que pode ter um coração moldável. Mas não é para qualquer um, né? Você pode ter um coração moldado, coração moldável pelos ensinos eternos do que Deus traz para nós através da palavra dele, aquilo que é poderoso, que nós conhecemos através de Jesus, aquilo que nós temos através do Espírito Santo de Deus, para que ele venha e transforme você de uma vez por todas. Essa é a minha oração e meu desejo para você, que você tenha essa transformação. Te espero no próximo vídeo. Estou falando aqui sobre isso, esse é um tema que Deus tem me trazido há bastante tempo, lidar e ajudar as pessoas a encontrarem aí qual é o problema, onde está o problema. Então, uma das coisas para lidar com as nossas dores, para lidar com os nossos traumas, para lidar com o nosso sofrimento. Então, uma das coisas para lidar com as nossas dores, nossos sofrimentos, nossos traumas, é a gente enfrentar a nossa tendência de ficar endurecido, ficar preso nos conceitos, preso no preconceito, endurecer o entendimento. E aí, gente, uma coisa que Deus não faz, Ele não estupra você, Ele não vai invadir, Ele não vai quebrar, o que a Bíblia mostra pra gente é aquilo que a gente percebe. Jesus é a gentileza dele. Se você falar, não, eu não quero, ele tem que ser muito Deus, ele faz isso, ele não vai invadir. Ele vai entrar nesses lugares mais profundos da sua alma se você permitir. Se você permitir. Você falar, não tenho reserva, Senhor, não tenho reserva, trata aqui todas as coisas, vem no fundo do meu coração, me ajuda a lidar com tudo isso, sem reservas, permita que ele vá lá no fundo para te encontrar, permita que ele vá lá e trate todas as coisas, que ele ajude você a lidar não só com essa, não fazer só da sua vida um lugar de
não só fazer com que você sinta-se livre por causa de um lugar, mas você sinta-se livre em qualquer lugar, sempre. A mente está livre, o coração está livre, você vivendo a liberdade, vivendo a paz que excede todo entendimento. É o meu desejo. Eu espero que a gente se encontre nos próximos vídeos, eu espero que você eventualmente venha fazer um dos cursos que eu estou oferecendo, mas o meu desejo do fundo do meu coração, mais do que qualquer curso, qualquer coisa, qualquer andar comigo, seja lá o que for, é que Jesus chegue aí e trate o seu coração, que o seu coração seja um coração que Ele pode moldar. Que Deus te abençoe.